Alô, turma, vamos a mais uma aula de matemáticazinha, dessa vez geometria. Vamos lá? Beleza. Olha só, hoje a gente vai falar de figuras geométricas planas. Eu separei em duas aulas, tá ok? Hoje a gente vai fazer uma primeira parte e futuramente, na próxima aula, no caso amanhã, teremos outra aula continuando essa aí. Nessa semana, aula de geometria. Lembrando que essa semana também tem aula online, tá? Pra gente tirar as dúvidas dos exercícios anteriores e tudo, ok? Bom, nós no início do ano, nós vimos figuras geométricas espaciais. A gente viu que as figuras geométricas espaciais, elas têm três dimensões: altura, largura e profundidade, não é isso? Bom, a gente vai estudar hoje as figuras geométricas planas. Nesse caso, elas estão no 2D, tem apenas duas dimensões. Então aqui, ó, é 2D, tá ok? Duas dimensões. E inicialmente na geometria, lá na Grécia Antiga, onde se começou a estudar, o filósofo e matemático responsável por tudo isso que a gente tem hoje, na parte de geometria, na parte de arquitetura, na parte de desenho, se originou um cara chamado Euclides. Euclides, eu vou escrever isso aqui? Euclides? Não. Euclides, ele fundamentou um livro chamado Postulados. Postulados eram as ideias que ele postava lá, mas o nome do livro se chamava Elementos, ok? Bom, nesse livro, ele contava sobre os três entes geométricos, ou seja, ente é o marco inicial da geometria. Ele colocava essa ideia sem defini-las, porque ele dizia que esses três entes que estão ali, o ponto, a reta e o plano, eles não tinham uma definição própria, eles já eram pré-existentes, por isso que chama ente geométrico, tá ok? Mas a gente pode dar nossa própria definição particular, para a gente caracterizar como é que é. E o que ele quis dizer sobre esses três entes geométricos: ponto, reta e plano. Pessoal, o ponto, ele é representado por letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, vou representar aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. O ponto, ele é adimensional. O que significa adimensional? Hein, pessoal? Adimensional. Adimensional é que ele não possui dimensão alguma. Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que ele é imperceptível, tá ok? Seria o menor tamanho para o geometra, no caso Euclides, como é que eu posso dizer, produção? O matemático que estudou, geômetra, pode ser assim? Ah, não é isso? Coloca risos aí, por favor. Bom, nesse caso, Euclides ele disse que o ponto era adimensional, não possui dimensão, tá ok? Tá aqui, mas não tá. Entenda isso, tá? A reta, ele é representado por letra minúscula. Eu vou colocar aqui um S. E ele é unidimensional. Unidimensional, quer dizer que tem uma dimensão, né? Unidimensional. A reta, ele possui comprimento, mas não possui largura. É bem fino, só tem uma dimensão, tá ok? Detalhe que a reta, ela passa por infinitos pontos, tá? Se eu colocar o ponto A e outro ponto B aqui, ela pode ser representada assim, ó. Em vez de ser a reta S, eu posso representar a reta assim, bem interessante. Com duas setinhas assim, ó. Reta que passa pelo ponto AB, tá ok? Guarda isso, tá? Essa representação da reta aqui, isso é importante. Bom, e o plano é bidimensional. Bidimensional. Tá? Ou seja, tem duas dimensões, como vocês estão vendo, e é representado por letras gregas. Eu coloquei ali um alfa, e ele é infinito. E ele pode ter dentro dele infinitos pontos, tá ok? E infinitas retas, tá? E a gente já debateu essa ideia de plano. Esse quadro, ele é plano, tá ok? Bom, então a gente deu nossas características para os três entes geométricos de Euclides: o ponto,
é adimensional, não possui dimensão, tá ok? Representado por letra maiúscula. A reta, representado por letra minúscula e é unidimensional. E o plano, bidimensional, infinito e é representado por letra grega. Beleza? Vamos continuar. Bom, daí por diante, tudo tem definição. Vê, o que seria uma semi-reta? Existe a reta. E o que é uma semi-reta? Acho que você pensou aí, metade de uma reta, não é isso? É isso mesmo. É uma reta que tem origem. Ela não tem fim, porque a reta é infinita, tá? Mas ela é infinita para todos os dois lados. Mas uma reta que possui uma origem, mas não tem fim, é uma semi-reta. Bom, ela também é infinita, ainda tem isso, tá? Mas só que ela é infinita apenas para um lado, não para ambos. Então vou colocar assim, ó. Possui origem, mas não tem fim. Assim, ó. Ele se origina num ponto. Ponto A aqui. Passa por outro ponto se eu quiser. Um ponto B. Olha como o X representa uma semi-reta. É uma seta só. Vê a diferença para a reta. A reta tem duas setinhas, tá? Está dizendo que essa reta passa pelo ponto AB. E aqui é semi-reta com origem em A, passando por B. Isso é uma semi-reta. E o que seria um segmento? Segmento é um pedaço. Pedaço de reta. Então, tem origem e tem fim. Então, porque a reta não tem fim. A semi-reta também não tem fim, mas tem um começo. Mas o segmento de reta tem começo e fim. Vou colocar isso aqui. Possui origem e fim. Possui origem e fim. Bom, olha a representação é apenas um pedaço. Começa em A, tá vendo? E termina em B. A representação do segmento de reta é assim, ó. Só um traço. Ele não tem setas. Pode ver, ó. E entenda a diferença, olha. Segmento AB, semi-reta AB e reta AB. Entenda que aí tem uma diferença, ok? Você pode já dizer se é semi-reta, se é segmento de reta ou se é uma reta apenas por sua representação, tá bom? Bom, os segmentos de retas, eles podem ser caracterizados também. Eles podem ser colineares, se estiverem na mesma linha, na mesma reta. Dois segmentos estiverem na mesma reta, eles são colineares, tá? Exemplo. Se eu colocasse aqui uma letra N aqui, dentro desse segmento eu fiz mais outros segmentos. Entenda aqui que eu tenho o segmento AN, eu tenho o segmento MN e tenho o segmento NB, tá? Então, esse segmento AN e NB, eles são colineares, porque eles estão na mesma reta, na mesma linha. Eles podem ser consecutivos também. Consecutivos é quando ele vai um seguido do outro. Eles têm uma extremidade em comum. Vou colocar aqui consecutivo aqui para você se ligar na ideia. Vê. Segmento consecutivo. Dois segmentos. Vou colocar aqui o segmento AB e o segmento BC. Está vendo isso? Então eles são consecutivos. Ele tem uma extremidade em comum. E eles podem também ser chamados de adjacentes. Entenda o adjacente agora. Vê. Adjacente é quando eles são consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Exemplo aqui, ó. AN, esse segmento AN, e o segmento MN. Eles não são consecutivos, não estão um do lado do outro, né? Que é a mesma extremidade. São. Eles não são colineares por estarem na mesma linha. São. Então eles estão chamados de adjacentes também. Isso é só para você aprender mais sobre segmentos, ok? Vamos para frente? E posições e retas? A gente já conhece, vocês já sabem dessas posições. As retas elas podem ser concorrentes, paralelas ou coincidentes. É isso que eu vou colocar aqui. Ó. Retas paralelas não possuem ponto algum em comum, estão no mesmo plano. Paralelas não se tocam, não é isso? Concorrentes
possui um ponto em comum, são chamados de concorrentes, e coincidentes, eu vou botar aqui como sendo a reta R e S, e a coincidência é assim, são duas retas iguais e no mesmo lugar. Então, são coincidentes, ou seja, tem todos os pontos em comum. É a mesma reta. Foi o que Euclides queria dizer para igualdade entre retas, ok? Bom, vamos para frente. Agora tem uma observaçãozinha. As retas concorrentes, em alguma questão por aí, pode também ser chamado de perpendicular. Perpendicular é quando elas formam uma cruz, ou seja, 90 graus entre elas, tá? Então, uma concorrente, olha, eu não coloquei coincidente aqui, né? Coincidentes. Então, tem 3 modelos de retinhas para vocês identificarem, de posições entre retas, tá? Mas o interessante das concorrentes seria a perpendicular. Tá? Duas retas são perpendiculares, quando elas são assim, ó, concorrentes, e possuem ângulos de 90 graus, ou seja, formam uma cruzinha de 90 graus, tá? Então são chamados de perpendiculares. Perpendiculares. Retas perpendiculares. Ok? Bom, então se ligue que as posições relativas entre as retas são 3. As retas elas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes. Uma característica especial de uma concorrente é ela ser perpendicular. Se elas formam entre si uma cruzinha, ou seja, 90 graus entre elas, ok? Além disso, existe outra posição entre retas, mas só que é lá no espaço, no 3D, que as retas elas podem ser reversas. Mas não é o caso da gente estudar agora, tá bom? Bom, então, e os ângulos? Os ângulos, o que são ângulos, primeiro de tudo? Bom, a gente não falou uma semirreta? Ângulos, eles são formados por duas semirretas, que possuem a mesma origem. Vou escrever isso aqui, ó. Formado, o ângulo, né? Formado por duas semirretas com a mesma origem. Com a mesma origem. Essa é a definição do ângulo, tá ok? Formado por duas semirretinhas com a mesma origem. Olha aqui, ó, o ângulo é toda essa região aqui, ó, interna. Claro que ele poderia ser externa também, como região, um ângulo ficaria côncavo, região não convexa. Nesse caso aqui, ó, se fosse a gente estivesse falando dessa parte externa do ângulo, que o ângulo é a amplitude, a abertura das semirretas, OA nesse caso e OB, ok? O ângulo ele poderia ser representado aqui, ó, nesse caso esse assim, ó, o ângulo AOB, com um chapeuzinho no O, que é a origem, tá ok? A origem dele é o encontro das duas semirretas. Bom, os ângulos, eles são medidos através do transferidor, tá ok? Eles são medidos e são trabalhados com a unidade chamada grau, tá bom? E eles têm umas separações, eles podem ser de 3 pontos, alguns modelos diferentes. Ó. Ele pode ser chamado de agudo, ele pode ser chamado de obtuso, eles podem ser chamados de reto ou raso. Como é que tem essa diferençazinha? Bom, o agudo, ele é um ângulo bem fechadinho assim, ó. Significa dizer que ele é menor que 90 graus. É chamado de agudo. Menor que 90. Eu vou chamar ele aqui de alfa, que é também uma letra grega. Alfa. Então eu posso dizer que alfa é menor que 90 graus. Obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180. Então tá aqui assim. Tá ok? Ele é mais abertinho. Vou chamar ele de alfa também. E nesse caso, ele está entre 90 e 180 graus. Então eu posso escrever assim, ó. 90
é menor do que meu ângulo alfa, que é menor que 180 graus. Caracterizando um ângulo obtuso. Mas você reconheceria facilmente pela figura, tá? Ângulo fechadinho, agudo. Um ângulo bem aberto, obtuso. O ângulo reto, ele é igual a 90 graus, é um L. É um L assim, ó. Ele possui 90 graus, que é essa disposição aqui, ó. Alfa tem 90 graus, tá? E no caso, o raso, ele tem 180. Então, a gente sempre está variando de 90 e 180. Então, o raso, ele tem 180 graus. É uma retinha assim, ele está completamente aberto. Ele tem 180. Alfa, vou colocar aqui alfa, igual a 180 graus. Esses são alguns tipos de ângulo, ok? Produção, coloca uma questãozinha aí na tela para esse pessoal ver. Cadê? Chegou? Pessoal, para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. As mudanças de direção formam ângulos retos e estão representados nos vértices. Ah, não. As mudanças de direção que formam ângulos retos estão representados em que vértices, né? Essa é a pergunta deles aí. Produção, me coloca pequeno na tela aí. Chegou? Beleza. Vê só, pessoal. Eu só tenho que localizar onde é que tem os ângulos retos. E a gente viu que os ângulos retos, eles são aqueles que possuem 90 graus, não é isso? Ou seja, onde é que está aí 90 graus? Me diz qual é o vértice que tem 90 graus? É o vértice E e o vértice G. Belezinha. Então, a resposta dessa questão aí, volta para mim, produção. A resposta... Bom, e produção, tem exercício para esses meninos, produção? Tem, né? Então, tem um monte de exercício. Porém, são esses exercícios só, como eu falei agora há pouco, de reconhecimento, só dessa teoria que eu falei aí. Vê só. Deixa eu colocar as paginazinhas aqui para vocês. Temos exercício na página 260. Vou colocar aqui. 260. Temos exercício na página 263. Tem mais, será? E um exercíciozinho 265. Olha que beleza. Agora, como eu falei, sem cálculo, sem nada, é facinho de fazer, tá? Tem outro para fazer? Tem, né? De ângulos. Tem, que é a página 270. 4 páginas. Agora, como eu falei, são exercícios simples, tá bom? Amanhã a gente continua essas aulas de geometria plana, tá bom? De teoria na geometria plana, tá bom? Até mais!